graças a Deus, louvado seja o nome do Senhor. Mais uma chance de nos assentarmos à mesa do Senhor, com alegria e com o coração cheio de gratidão, porque o Senhor tem cuidado de nós e a sua graça tem nos sustentado em todo o tempo. Louvado seja o nome do Senhor, nosso Deus. É muito bom contemplar todos os irmãos aqui esta noite, passado um mês do nosso último encontro para a ceia do Senhor. Estamos mais uma vez aqui, sãos e salvos, a despeito de todas as dificuldades e as circunstâncias que nos rodearam nesse tempo, mas estamos aqui, gratos, alegres, firmes no Senhor e com a nossa esperança renovada nele, sabendo que aquele que começou a boa obra em nós há de continuar até o dia de Cristo Jesus, o nosso Senhor. Amém? Glória a Deus, louvado seja o nome do Senhor. Bom, nós ainda estamos estudando a carta do apóstolo Paulo à igreja de Colossos. E hoje nós vamos ler o último versículo da carta. Não será a nossa última fala sobre Colossenses, mas na sequência que nós iniciamos, hoje nós vamos ler o último versículo. É o capítulo 4, o versículo de número 18. Colossenses, capítulo 4, versículo de número 18. Diz assim: Eu, Paulo, cumprimento-vos de próprio punho, lembrai-vos das minhas prisões, a graça esteja convosco. Ali na tradução que está ali no nosso painel, diz assim: esta é a minha saudação de próprio punho, Paulo. Lembrem-se de que estou na prisão, que a graça de Deus esteja com vocês. Você pode perguntar, o que tem de interessante nesta saudação final do apóstolo Paulo na sua carta à igreja em Colossos? Nós temos aprendido que não há nada na Escritura que não tenha sentido. Não há nada no texto sagrado que esteja ali aleatoriamente, sem que faça, ou sem que não nos traga nenhum ensinamento ou algo da parte do Senhor. E aqui estamos mais uma vez nisso que é uma mensagem maravilhosa do apóstolo Paulo para todos nós e para aquela igreja que ele está terminando de escrever. Escolheu o apóstolo Paulo estas frases e essas três afirmações para terminar a sua carta. Talvez eu particularmente tenho esse costume, sempre que passo uma mensagem para alguém, então eu termino dizendo abraços, ou um abraço de graça. Sempre gosto de escrever isso, um abraço de graça. O apóstolo Paulo resolveu terminar a sua carta escrevendo: eu cumprimento vocês de próprio punho. A primeira informação que ele dá. A segunda informação que ele dá nessa finalização da sua carta: lembrai-vos das minhas prisões. E em terceiro lugar, ele diz: a graça do Senhor esteja com vocês. Era costume naquela época que quando alguém ia escrever uma carta, ele contratasse um secretário para escrever essa carta. Uma pessoa que tinha a profissão que era chamada amanuense. Um amanuense era alguém que escrevia aquilo que você ditava. Por exemplo, eu ainda rapazinho, criança ainda, 9, 10 anos, ia para a casa da minha avó, e a minha avó citava o que ela gostaria de escrever para enviar cartas, porque, não é, pastor Edilson? Nós somos dessa época.
em que se enviava cartas às pessoas pelos correios. E aí a minha avó citava o que ela gostaria de dizer e eu escrevia. E ela mandava então essa carta para os seus parentes em Vitória da Conquista, na Bahia, onde moravam todos os parentes da minha avó. Então o amanuense era uma pessoa que estava ali, junto com o apóstolo Paulo, e escrevia as cartas para ele. Em algumas cartas do apóstolo Paulo, como essa aqui, a de Colossenses, a carta que ele escreve à igreja em Tessalônica, e a carta aos romanos também, o apóstolo Paulo assina essas cartas. E aí é o que ele diz: eu estou cumprimentando vocês de meu próprio punho. Ou seja, ele pegava o final da carta e fazia esse cumprimento com a sua letra, né? com a sua própria mão. Eram duas coisas importantes. Primeiro, o apóstolo Paulo queria dizer a eles que a carta que estava sendo enviada era dele mesmo, porque quem lesse a carta escrita por outro, diz: essa letra aqui não é do apóstolo Paulo. Mas ele assinava embaixo, era uma autenticidade de que aquela carta que estava chegando aos irmãos era uma carta do apóstolo Paulo. Até porque, naquela época também já existiam fake news. Então apareciam muitas cartas em nome do apóstolo Paulo e que ele não havia escrito e não havia mandado. E aí o Paulo então começa a assinar, a autenticar as cartas com as quais ele enviava para os irmãos e para as igrejas. Então essa é a razão dele estar dizendo: eu escrevo com as minhas próprias mãos ou com o meu próprio punho. A segunda coisa importante que o Paulo diz aqui nessa carta para todos nós é o seguinte: irmãos de Colossos, lembrai-vos das minhas prisões. Lembrem-se das minhas prisões. Que coisa interessante isso. Quem gostaria de ser lembrado por suas prisões? Quem gostaria de recomendar os outros pelas suas prisões? Quem gostaria de ser lembrado como prisioneiro? Lembrem-se das minhas prisões não é uma conversa para o cafezinho no pão de queijo. Lembre-se das minhas prisões não é uma conversa em um grupo de pessoas no restaurante. Mas o apóstolo Paulo faz questão de trazer esta palavra que muito mais que uma despedida dos irmãos, é uma palavra de conforto, de renovo e uma mensagem clara, evidente do Evangelho do Senhor Jesus Cristo. É verdade que nesta frase, lembrem-se das minhas prisões, há um sentimento, há uma tristeza, há uma força de um homem que entregou sua vida por causa do Evangelho. Há muita emoção aqui nesta frase: lembrem-se das minhas prisões. Não era simplesmente uma pequena despedida, não era apenas o fechamento de uma carta, como se dissesse: eu vou escrever qualquer coisa aqui para terminar. Não. Era algo que os irmãos deveriam trazer em seus corações, guardar em seus corações, de modo que lembrem-se das minhas prisões fosse motivo de renovo, de conforto, de alegria e de motivação para continuar servindo ao Senhor. Imagine vocês que aqui o apóstolo Paulo, como prisioneiro e um homem que conhecia a solidão das prisões, do confinamento, este homem ainda não sabia qual seria o fim da sua vida. Estava ele sob os domínios do imperador, preso, não sabia se de fato dali ele teria liberdade para continuar pregando o Evangelho, se ele sairia da prisão, se ele teria a chance de visitar os irmãos, principalmente a igreja de Colossos. Lembram que foi uma igreja que ele não pôde estar presentemente? Quem sabe apóstolo Paulo tinha na sua cabeça tantas incertezas, e talvez ele não imaginasse que sairia da prisão para a sua execução final.
Por isso, é muito carregado de ensinos para todos nós. E aí você pergunta, por que o Paulo, então, está dizendo, lembrem-se das minhas cadeias, lembrem-se das minhas prisões? Certamente, ele não está pedindo piedade. O apóstolo Paulo não está pedindo que se tenha dó das suas prisões. O apóstolo Paulo não está clamando para que lhe envie suprimentos. Ele não está pedindo, cuidem de mim, venham me visitar, me ajudem, eu estou em prisão, estou nas últimas. Não é essa a intenção do apóstolo Paulo, quando diz, lembrem-se das minhas prisões. Eu acredito e creio, por toda a história do apóstolo Paulo, e aquilo que a Bíblia nos mostra sobre ele, o apóstolo Paulo está querendo incentivar a igreja, incentivar os irmãos da igreja de Colossos, incentivar os novos convertidos, que as prisões das quais ele está falando, e pedindo os irmãos para que se lembrem delas, nessas prisões há uma glória, nessas prisões há um regozijo, nessas prisões há uma alegria que transcende o sofrimento do corpo humano. Porque não basta para o evangelho você ter dor de alguém do seu sofrimento humano. Vocês já perceberam que sempre na Páscoa, quando a gente tem aquela encenação da Páscoa, de Cristo sendo açoitado, a gente tem uma comoção muito grande. Quando foi exibido o filme A Paixão de Cristo, eu não sei que ano foi, não me lembro, 2004, 2005, por aí, né? Foi muito forte as cenas do filme A Paixão de Cristo, muitas pessoas choraram no cinema, aliás, muitas não, quase todas as pessoas choraram, houve pessoas que entraram em estado de depressão, teve pessoas que se suicidaram, depois do filme A Paixão de Cristo, de tanta comoção diante do sofrimento que Jesus teve no seu corpo. Mas eu queria chamar a atenção de um fato para você, que não é o sofrimento que impuseram ao corpo de Jesus que nos salva. Não foi o sofrimento de Jesus ao receber as chibatadas, tudo aquilo que seu corpo foi ao extremo, que nos salva. Aquilo fez parte, o sofrimento, aquela dor, aquilo que a gente ao olhar sente aquele peso no coração e a gente chora. Mas a morte de Jesus transcende o seu corpo. A morte de Jesus que nos salva transcende toda a via sacra. De fato, não é o sofrimento de Jesus, mas é a vida de Jesus que nos salva. Não foi o corpo dilacerado na cruz do Calvário, mas a vida dele que aquele corpo não podia conter. Foi a vida dele que não morreu quando o seu corpo foi dilacerado. É essa vida que nos salva. O apóstolo Paulo está dizendo, irmãos, não fiquem emocionados ou cheios de comoção por causa do meu sofrimento, por estar na prisão e estar sofrendo. Porque o sofrimento de Paulo era real. O apóstolo Paulo está encarcerado e provavelmente o modo de encarceramento naquela época eram argolas presas em correntes a um soldado ao seu lado. Então ele ficava ali com argolas pesadíssimas das mãos, enquanto o outro soldado está ali agregado a ele. Isso foi real, foi verdadeiro, mas ele está dizendo, não olhem para isso. Olhem para a glória que está por trás desse sofrimento pelo qual eu estou passando. Estou sofrendo, mas é por causa do Evangelho do Senhor Jesus Cristo. Eu estou sofrendo, estou na prisão, porque estou pregando a mensagem que liberta. Eu estou preso, estou sofrendo no meu corpo as marcas do Evangelho, as marcas da cruz, mas não é para ficar apenas naquilo que é visível. O que eu estou sofrendo é para que vocês recebam a vida de Jesus Cristo em vocês. Então olhe para isso como se vocês olhassem para a glória daquilo que há de se manifestar em nós e em todos nós. Então Paulo está dizendo, irmãos, a última coisa que você deve fazer
é tentar resistir ao sofrimento que lhe é imposto por servir ao Senhor Jesus. Nós observamos aqui, durante a leitura dessa carta, que o apóstolo Paulo, ele fez bastante questão de deixar bem claro para todos nós a suficiência de Cristo em todas as coisas. Cristo é suficiente. Paulo está dizendo em toda a carta, nós não precisamos mais de nada, Cristo é suficiente em todas as coisas. Cristo em nós, a esperança da glória, apenas Cristo e nada mais. E Paulo não queria que os irmãos ficassem fixados no seu sofrimento, mas que os irmãos enxergassem no seu sofrimento a suficiência de Cristo Jesus, o nosso Senhor. Ele diz, lembrem-se das minhas prisões. Paulo bem conhecia aquela igreja, Paulo bem conhecia aqueles irmãos, conhecia o cansaço que eles enfrentavam, Paulo conhecia o medo que lhes vinha sempre ao coração, o medo da rejeição. Paulo conhecia como aquela igreja era atacada por tantas doutrinas, por tantas heresias. Paulo bem sabia como aquela igreja era atacada pelos apelos das riquezas, pelo conforto pessoal de abrir mão de tudo e viver apenas para si. E o apóstolo Paulo então chama os irmãos e dizem a eles que eles devem resistir a qualquer tipo de pensamento que nos tire ou nos distancie de Cristo. Ele está dizendo, irmãos, assim como eu estou preso aqui, resistam a qualquer tipo de ideia, de pensamento, de culto, de adoração, que tire Cristo do centro. Assim como eu estou preso aqui, mantenha o seu coração e a sua vida presa a Cristo Jesus, o nosso Senhor. Ele havia dito isso lá para os irmãos em Corinto, mantenha os vossos pensamentos cativos em obediência a Cristo Jesus, o nosso Senhor. Mas o apóstolo Paulo, quando escreveu para a igreja em Filipenses, no capítulo 1, e o verso 12 e 14, a Brenda vai colocar aqui para nós, para nos ajudar a entender. Ele diz, irmãos, eu quero que vocês saibam que tudo o que me aconteceu tem ajudado a propagar as boas novas, pois tudo aqui, incluindo toda a guarda do palácio, sabem, olha que coisa, irmãos, todos que estão aqui na prisão comigo, os guardas e todas as pessoas sabem que eu estou preso por causa de Cristo. E é por causa da minha prisão, a maioria dos irmãos daqui se tornou mais confiante no Senhor e anuncia a mensagem de Deus com determinação e sem temor. Olha o que o Paulo está dizendo para a igreja. Está dizendo, irmãos, lembrem-se das minhas prisões. Lembrem-se que as minhas prisões são motivo de manifestação da graça de Deus. Lembrem-se que o motivo das minhas prisões são para que pessoas conheçam a Cristo. Lembrem-se sempre das minhas prisões e saibam que muita gente aqui no palácio, inclusive o imperador, sabe que eu estou preso aqui por causa do Evangelho do Senhor Jesus Cristo. Que testemunho maravilhoso do apóstolo Paulo, que vida, que prisão, que você vai dizer assim, glória a Deus por essa prisão, diria Paulo, glória a Deus por essa prisão, porque está sendo manifestado o nome do Senhor. Oxalá nós tivéssemos o mesmo entendimento do apóstolo Paulo, e em meio ao sofrimento e à dor, e as circunstâncias adversas da vida, não ficássemos questionando Deus onde Ele está, o que Ele está fazendo, por que Ele está dormindo, por que Ele não vem logo, por que Ele demora, por que Ele não faz, por que Ele não age. Ao invés de dizermos como o apóstolo Paulo, Senhor, o que o Senhor está fazendo por meio disso? A quem está sendo comunicado o Evangelho? Diante dessa circunstância adversa que eu estou passando, quem está sendo abençoado, quem está conhecendo o Senhor, a partir desse sofrimento, a quantas pessoas estão sendo comunicadas a sua palavra?
Então, quando o apóstolo Paulo diz, lembrem-se das minhas prisões, não é para que os irmãos ficassem com dó dele, ficassem com aquele sentimento de tristeza, não, ele diz, alegrem-se, porque esse sofrimento redunda em glória para o nome do Senhor Jesus. Para essa mesma igreja, lá em Colossenses 1, e o versículo 24, o apóstolo Paulo também já havia dito o seguinte, alegro-me, escute isso, alegro-me quando sofro por vocês. Vocês quem? A igreja. Eu me alegro quando sofro por vocês em meu corpo. Literalmente, estou sofrendo no corpo, pois eu participo dos sofrimentos de Cristo, que continua em favor do seu corpo, a igreja. Que mensagem, irmãos. Que mensagem. Quantas vezes, olha o que o Paulo está dizendo, o meu sofrimento é em favor do corpo. Eu estou sofrendo e vocês estão sendo abençoados. Olha a perspectiva do olhar, do sofrimento, da prisão, das circunstâncias adversas. Eu estou sofrendo, mas enquanto eu estou sofrendo, porque o meu sofrimento é por causa do Evangelho, vocês estão sendo edificados como igreja do Senhor Jesus. Você já pensou que toda a sua vida deve ser e pode ser para comunicar virtudes de Deus à sua igreja? Tudo aquilo que acontece com você pode ser um meio de Deus estar visitando a igreja, o meio de Deus estar levantando a igreja. No ano de 2021, nós estamos no ano de 2021, o nosso mês mais difícil aqui na nossa igreja foi o mês de maio. Mês de maio de 2021 foi o mês mais difícil para a IPC. Mas foi o mês que nós mais oramos. Foi o mês de mais tristeza, tribulação, dores, perdas enormes, mas foi o mês que nós mais oramos. É isso que o apóstolo Paulo está dizendo, às vezes no sofrimento, na dor, na tristeza, Deus está manifestando graça, está manifestando amor, está edificando a sua igreja. Ele também disse para o jovem pastor Timóteo, na sua segunda carta, Paulo disse o seguinte a Timóteo: eu estou disposto a suportar qualquer coisa. Lembrem-se das minhas prisões. Eu estou disposto a suportar qualquer coisa, se isso trouxer salvação e glória eterna em Cristo Jesus para os que foram escolhidos. Que vida essa do apóstolo Paulo? Estou disposto a sofrer e a suportar qualquer coisa, se isso trouxer salvação e glória eterna em Cristo Jesus para os meus irmãos. Tem outra parte lá em Atos 20, 24, que o apóstolo Paulo diz assim: não tenho a minha vida por preciosa, conquanto eu cumpra o ministério para o qual eu fui chamado. Pode parecer, de certo modo, para alguém vergonhoso as prisões, mas Paulo está dizendo não. Quem está aprisionado por causa de Cristo, quem está aprisionado por causa do Evangelho do Senhor Jesus Cristo, deve glorificar o seu nome, deve exaltar o seu nome, deve se alegrar, deve regozijar-se diante do Senhor, porque algo Deus está fazendo por meio desse sofrimento que é por causa do Evangelho do Senhor Jesus.
Por isso, é muito importante, e era muito importante para a igreja de Colossos, e para todos nós, que nós não nos esqueçamos que onde a devoção a Jesus estiver, isso muitas vezes levará ao sofrimento. A devoção a Jesus levará à perda da liberdade. Olha os irmãos da igreja perseguida que nós estamos orando. A devoção a Jesus pode levar à opressão, ao fim da conveniência, do conforto, mas nunca ao desespero, nunca à perda das esperanças, e jamais à desmotivação e à vontade do não viver. Isso nos faz lembrar as palavras de Jesus em Mateus, capítulo 5, verso 11 e 12. Jesus disse: bem-aventurados são vocês, felizes são vocês, quando por minha causa sofrerem zombaria e perseguição, e quando outros, mentindo, disserem todo tipo de maldade a vosso respeito. Vocês são bem-aventurados, alegrem-se, exultem, pulem de alegria, porque uma grande recompensa os espera no céu. E não se esqueçam, os nossos irmãos antigos profetas, todos foram perseguidos da mesma forma. Todos foram perseguidos da mesma forma. O apóstolo Paulo diz: irmãos, lembrem-se das minhas prisões, e não se envergonhem delas. Ele disse isso para Timóteo. Timóteo, não se envergonhe de falar aos outros sobre o nosso Senhor, não se envergonhe pelo fato de eu estar preso, não se envergonhe pelo fato de eu te recomendar, um prisioneiro te recomendar, mas sofra comigo as aflições daquele que prega as boas novas, sofra comigo as aflições e suporte comigo as aflições daquele que está pronto a anunciar a mensagem do Evangelho. Que modo lindo de terminar uma carta, que modo maravilhoso de anunciar uma mensagem para uma igreja. Mas ele termina: queria eu ter mais tempo. Ele termina dizendo: irmãos, a graça esteja convosco. Estava pensando hoje, ao ler esse texto, que sempre aqui, quando termina a nossa celebração, nós terminamos com a bênção apostólica. E muita gente ainda não entendeu o que é a bênção apostólica. Muita gente pensa que é uma despedida. Muita gente pensa que a bênção pastoral no final da celebração é apenas uma forma bíblica do pastor dizer boa noite. Não. A bênção pastoral é a bênção ministrada sobre a sua vida. Então, quando eu ou qualquer um dos pastores diz assim, que o amor de Deus, isso não é uma despedida, é uma bênção para a sua vida, que o amor de Deus, a graça do Senhor Jesus Cristo e as consolações do Espírito seja sobre você. Aí você abraça, amém. Vou com o amor, a graça e a consolação do Espírito sobre a minha vida. O Paulo está finalizando e dizendo: a graça seja sempre convosco. A graça que é o bem de Deus, todo bem e favor da parte de Deus, seja sobre vocês, e vocês abençoados frutifiquem com a graça dele que está sobre vocês, e essa seja a sua porção, a graça de Deus sobre você. Eu queria ler, eu literalmente escrevi para ler o pastor John Piper, muitos aqui conhecem, falando sobre este versículo e citando esta última frase, a graça do Senhor esteja sobre vocês. Ele diz o seguinte, abre aspas, à medida que o final da carta se aproxima,
Paulo percebe que a leitura está quase terminada e surge a pergunta: o que acontece com a graça que flui para os leitores através da leitura da carta inspirada? O que acontece com você quando você guarda a carta e sai da igreja e vai para a sua casa? Com você, o que acontece enquanto você vai lidar na sua casa com uma criança doente? Ou com um cônjuge pouco afetuoso? Como a graça de Deus vai atingir você quando você sair daqui para o seu trabalho e enfrentar as tribulações, as tentações, a desonestidade, a luxúria? Como a graça irá com você? Ele dará coragem para você falar de Cristo durante o almoço para os seus colegas de trabalho. E ele diz: assim nós aprendemos que a graça de Deus está pronta para fluir em nós, todas as vezes que nós tomamos as palavras inspiradas de Deus, a lemos e guardamos em nosso coração.